E aí, galera, bom dia, tudo bem? Opa, Vamos que bom dia, vamos começar professor. nossa aula aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Ei, Oi. E aí, Jansen? Tranquilo, nego velho? tudo. Tudo bem? Professor, Oi, amor. a Fernanda, ela não vai poder ver a aula porque ela foi ao dentista. Mas todo dia a Fernanda vai ao dentista, cara, essa garota enrolada. Tô brincando, beleza. Obrigado, tá, nega? Coronavírus acabando. Quem falou isso aí? É o Jansen? Tá acabando, Jansen? Tá acabando. Não sei se vai acabar, mas Tomara que acabe logo, né, Jansen? Pô, com certeza, né? Tá bravo, né? é o coronavírus. Tá diminuindo. Tá diminuindo, né? Gente, olha só, peço que vocês coloquem os nomes, não se esqueçam de colocar os nomes aí em todos os tempos, tá? Em todos os nossos 3 tempos, para que fique computado aí a chamada de vocês. Tranquilo? Vou começar nossa aula aqui. Vou dar aula para vocês hoje de... Vou continuar a matéria de português, beleza? Nosso próximo encontro vai ser só literatura. De repente falo de redação com vocês hoje também. Vou adiantar um pouquinho, né? A parte, aquela continuação da sintaxe. Nós vimos os termos essenciais, sujeito e predicado. Vamos ver agora os termos integrantes, perfeito? São aqueles termos que vão integrar o sentido da oração, eles não vão poder faltar. O sujeito e predicado são essenciais, não podem faltar realmente. Agora, os termos integrantes eles vão integrar o sentido da oração, também serão de suma importância para ela. Show de bola? Uma vez que eles vão integrar o sentido de um verbo, o sentido de um nome, e vão integrar o sentido da oração, então é importante também, eles são de suma importância também para a nossa oração, para a sintaxe. Tranquilo? Vou adiantar um pouquinho em português. Depois, algumas aulas aí, eu vou passar umas 2 aulas diretas seguidas de literatura para vocês. Show? Vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Estão todos aí bonitinhos? Bonitinhos nem todos, né? Mas estão todos aí. Então, 26 alunos. Vamos que vamos então, galera. Então, temos integrantes da oração. Vou falar pra caramba. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês parem, vocês abram o microfone aí ou mandem alguma coisa no chat aqui. Tranquilo? Eu consigo ver. Show de bola? Vamos lá, então. Então, temos integrantes da oração. Certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo. Pô, você não tem que arrumar esse negócio direitinho, não, perdão. Tem que ter justificado, ficar certinho aqui quanto à margem. Então, certos verbos ou nomes presentes numa oração não possuem sentido completo em si mesmos, tranquilo? Por isso, eles precisam de um termo que vão integrá-los. Então, sua significação só se completa com a presença de outros termos chamados de termos integrantes, tranquilo? Eles são importantes porque eles vão integrar, né, o sentido dessas palavras, desses verbos ou nomes dentro da oração. Perfeito, amores? Então, nós já até vimos isso aqui, não vimos? Então, vimos assim, né, com a parte do predicado. Então, complementos verbais, né? Complementos verbais vão completar sentido de verbos. Quais são os 2 complementos verbais que nós temos em nosso idioma? Objeto direto e objeto indireto. Tranquilo? O nome não é à toa. O nome em português nunca vai ser à toa. O objeto direto é o termo que vai completar o sentido do verbo transitivo direto, que é aquele que vai regê-lo sem a necessidade alguma, né, necessidade alguma de preposição. Então, por isso que ele é objeto direto, é o termo que vai integrar o sentido do verbo transitivo direto, aquele verbo que vai reger um complemento, né, sem a preposição, perfeito? Então, o verbo transitivo direto automaticamente vai ter como complemento um objeto direto. Show de bola? Já o nosso objeto indireto, o nome não é à toa, indireto, prefixo negação ali, ó, né? Ele vai completar não de forma direta, mas sim de forma indireta. Vai vir uma preposição, né? O verbo transitivo indireto, ele vai necessitar de uma preposição, né? Para buscar o seu complemento objeto indireto. Perfeito? Então, basicamente é isso. O nosso objeto direto e indireto, eles vão completar o sentido de verbo, né, dos verbos. Eles vão ser, né, um dos nossos termos integrantes da oração. Eles vão integrar a oração. Vão integrá-la, desculpa. Perfeito? Complemento nominal vai completar o sentido dos nomes. Vocês vão ver comigo daqui a pouquinho, certo? O nome não é à toa, complemento nominal. Completa, assim como o objeto direto e indireto completam os verbos, o complemento nominal completa o sentido de nomes. Mais à frente lá vocês vão ver que nomes são esses. Perfeito?
e o nosso agente da passiva. O agente da voz passiva é o cara que pratica ação na voz passiva. É o nosso sujeito da voz ativa. E quando eu jogo essa frase na voz passiva analítica, ele passa a ser o nosso agente da voz passiva, tranquilo? Também é um termo integrante da oração. Também é importante porque ele vai integrar o sentido de um verbo. Show de bola? De uma locução verbal. Show? Beber água rapidinho aqui. Vamos lá. Então, complementos verbais. Completam o sentido dos verbos transitivos diretos e indiretos. Falei com vocês agora. Então, são eles objeto direto e objeto indireto. Então, objeto direto aqui, ó, conceito que a gramática nos fornece, galera. É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. Então, não vai precisar da preposição. Por isso que ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto. Aquele verbo que vai transitar, vai reger um complemento, né? Sem a preposição, não necessita dela. Perfeito? Show de bola? Então aqui, ó, por exemplo, abrir os braços ao vê-lo, certo? Abrir o quê, né? Na verdade está oculto ali, né, o pronome eu, sujeito oculto. Estamos diante de um sujeito oculto, perfeito? Se eu paro eu abrir, qual pergunta surge, galera? Abrir o quê, né? Então se as perguntas surgirem de forma direta, né, o que ou quem diante de um verbo, nós estaremos diante de um verbo transitivo direto sempre. Então, toda vez que nós pararmos, né, diante de um verbo e depois dele surgirem as perguntas o que ou quem, dessa forma aí, ó, dessa maneira, de forma direta, eu vou estar diante de um verbo transitivo direto. Tranquilo? Até porque quem abre, abre alguma coisa. Show? Abrir o quê, pessoal? Os braços. Perfeito? Vai ser transitivo indireto meu verbo, né? Quando diante dessas perguntas o que ou quem aparecerem uma das preposições. Perfeito? Então, abrir o quê, né? Os braços. Então, os braços ali é o nosso objeto direto. Esse é o vê-lo também, né? Esse lo aí, na verdade, é o nosso pronome oblíquo átero, né? Que está substituindo também para nós um objeto direto. Quem vê, vê alguém, né? Certo? Então, abrir os braços ao ver, sei lá, o Guilherme, ao ver o Marcelo, sei lá, ao ver o meu pai. Então, abrir os braços ao ver o meu pai. Abrir os braços ao vê-lo. Certo? Esse lo também vai sempre, né, substituir na sentença, né, linguística o objeto direto, perfeito? Mas como é que eu vou usar, professor, o lo, lá, los, las? Toda vez que o verbo terminar em R, S, Z. Tranquilo? Show? Vou à casa do meu pai para vê-lo, né? Para ver, né? Então, para vê-lo, né? Eu vou usar o lo, lá, los, las, porque o verbo terminou em R. O R, S, Z vão cair, certo? E vão entrar o lo, lá, los, las. Tranquilo, galera? Então, abrir os braços. Abriu o quê? Certo? Comprei um carro novo. Comprou o quê? Então, são verbos transitivos diretos. Eles vão reger, juntamente com eles, o nosso famoso objeto direto. Tranquilo? Então, comprei o quê? Estudei a matéria toda de português. Estudou o quê, né? Então, se depois do verbo estudar, depois do verbo, perdão, aparecer nas perguntas o quê ou quem, né, eu vou estar diante de um verbo transitivo direto. Tranquilo? Então, João amou Maria, né, por 15 anos. Então, João amou quem, cara? Certo? Então, depois do verbo amar, depois de qualquer verbo, desculpa, se surgirem as perguntas o que ou quem, o verbo será transitivo direto, beleza? Tranquilo? O professor adora os seus alunos. Adora quem? Né? O professor adora quem? Né? Então, depois de adorar, surgiu a pergunta o que, né? Ou se surgirem as perguntas o que ou quem, o verbo é transitivo direto sempre. Então, é só ficarem atentos a isso. Se for transitivo indireto meu verbo, vocês vão ver de cara a presença da preposição antes dessas duas perguntas, né? O que ou quem. Tranquilo, galera? Show? Então, botei aqui embaixo aqui, ó. O objeto direto ele pode ser constituído por um substantivo ou uma expressão substantivada, né? O substantivo ele vai exercer a função sintática de objeto direto também. Não tem erro, não. Você já sabe achar já objeto direto, tranquilo? O agricultor cultiva a terra. Então, quem cultiva a terra é o agricultor, nosso sujeito. Se eu paro ali o agricultor cultiva, qual pergunta surge, galera? Ele cultiva o quê, né? Então, se depois do verbo cultivar surgirem as perguntas o que ou quem, tranquilo, ó, e de cara, né, eu vou ter o nosso objeto direto, né? Eu vou ter um verbo transitivo direto, perdão, e é automático, né, gente? Se o verbo é transitivo direto, cara, ele só pode pedir com ele o quê? O nosso famoso objeto direto. Então, se cultivar é transitivo direto, a resposta da pergunta o quê vai ser o nosso objeto direto. Então, o agricultor cultiva o quê? Certo? Ó, a terra é a nossa resposta, não é? Então, cultivar é transitivo direto e é automático. O termo que vem logo depois dele vai ser o nosso famoso objeto direto. Foi, galerinha? Tranquilo? Uma coisa aconteceu aqui, ó, unimos o útil ao agradável. Unimos o quê? Né? Unir é o verbo, né? Nós unimos, não está oculto ali o pronome nós, né?
Então, unimos o quê? Né? O útil. Né? O útil é um adjetivo, mas eu coloquei o artigo na frente. O que eu fiz? Eu substantivei essa palavra. Então, substantivo, ou uma palavra substantivada, ou expressão substantivada, vai exercer a função sintática também de objeto direto, beleza? Então, é importante nós olharmos sempre o verbo, né, e fazermos as perguntas o que ou quem depois dele. Se as perguntas forem feitas dessa forma direta, transitivo direto. O termo que vem depois dele é o nosso, será sempre o nosso objeto direto. Tranquilo? Show, galera? Pode também o objeto direto ser constituído pelos, né, oblíquos átonos, né, o, a, os, as, que podem ter suas variações, né, lola, los, las, nona, nos, nas. Por favor, não escreva na tela não, mané. E também o metc nos voos. Show, vagabundo, não escreve na tela não, hein? Então, espero na minha festa, né? Espero você, espero, né, todos. Então, espero-os na minha festa. Esse o aí vai exercer a função sintática de objeto direto, sempre. Show? Ela me ama, né? Quem ama, ama alguém. Esse me aí é objeto direto. Então, é importante, se aparecerem esses pronomes, né? É importante que vocês, né? Que nós analisemos, na verdade, a transitividade do verbo. Eu sei que quem ama, ama alguém. Se eu parar ali, ela ama, né? Qual a pergunta suja, amores? Ela ama quem? Então, esse me ali, né? O nosso oblíquo átono, né? Certo? Ele vai, né, exercer a função sintática do nosso objeto direto. Tranquilo? Show? Espero na minha festa, né? Espero todos vocês. Espero hoje na minha festa. Então, esse hoje ali, ou esse o, nesse caso aqui da expressão da folha, é o nosso famoso objeto direto. Tranquilo? Não se esqueçam disso. Não nos esqueçamos disso. Show? Por qualquer pronome substantivo. O menino que conheci está lá fora, certo? Eu conheci o menino que está lá fora. Esse aqui é pronome relativo. Então, assim, uma análise sintática, né? Cai muito em prova também. Depois vocês vão ver isso comigo lá atrás, lá na frente, né? Quando acabar a quarentena, eu acho, matéria mais para frente. É a função sintática do pronome relativo. Então, esse que ali, ele vai exercer a mesma função sintática do termo que ele está fazendo referência. Então, o que ele faz referência ao menino, não é isso? Então, eu conheci o menino. Conheci quem, professor? Resposta, o menino, certo? Esse que, pronome relativo, pronome anafórico, ele retoma o termo que o antecede, né? Exercendo a mesma função sintática desse termo. Tranquilo? Todo pronome substantivo, que é o caso do que, ele vai sempre exercer a função sintática do termo ao qual ele faz referência. Show de bola? Então, esse que, ele vai exercer a mesma função sintática do menino, que é o termo que o antecede, o termo ao qual ele faz referência. Pegaram esse bizu? Show de bola? Até porque quem conhece, conhece alguém. Conheceu quem, cara, na festa, né? O menino. Show de bola? Então é importante que vocês, né, que nos atentemos a isso aí. Perfeito? Então o que também vai exercer a função sintática do sujeito, de objeto direto, desculpa. De objeto direto. Espero que eu não tenha falado do sujeito lá atrás. Certo? O que vai exercer a função sintática de objeto direto. Quem conhece, conhece alguém. Conheci o menino. Conheci quem? O menino, né, que está lá fora. Então esse que vai exercer a função de objeto direto. Tranquilo? Botei assim um IPC, né? Atenção, em alguns casos, objeto direto pode vir acompanhado de preposição facultativa. Isso pode ocorrer quando? Quando o objeto é um substantivo próprio, então adoremos a Deus. Isso aqui é o famoso objeto direto preposicionado. Por quê, pessoal? Porque o verbo não vai reger a preposição. Mas aparece somente isso, cara, com Deus, né? Para nós o colocarmos em evidência, né? O ser supremo, o ser todo-poderoso. Aparece muito com Deus. Então, adoremos a Deus, amemos a Deus, né? Certo? Aparece muito na Bíblia. Tranquilo? Mas esse a Deus não vai ser o nosso objeto indireto, não. Mas por quê, pessoal? Porque o adorar não vai reger a preposição. A preposição vai aparecer para nós enfatizarmos realmente, né, a palavra Deus, o substantivo próprio aí, Deus. Tranquilo? Para nós enfatizarmos. Show? Mas o verbo adorar não vai reger a preposição. Quem adora, adora alguém. Quem ama, ama alguém. Por favor, alguma dúvida, por favor, podem abrir o microfone aí. Não fiquem preocupados quanto a isso, não. Show de bola? Ou quando o objeto, aqui embaixo, estou aqui embaixo já, ó. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico, então ofenderam a mim, né, não a ele. Né, nós usamos o oblíquo tônico na verdade. Quem ofende, ofende alguém. Mas ali nós usamos o oblíquo tônico, então ele vem preposicionado. Então, ofenderam a mim, não a ele. Perfeito? É um dos casos que vai aparecer objeto direto preposicionado. Quando o objeto é representado por um pronome substantivo indefinido, o diretor elogiou a todos, mas quem elogia, elogia alguém. Mas é comum aparecer objeto direto preposicionado. Perfeito? Para evitar a ambiguidade. Então, venceu ao inimigo o nosso colega venceu o inimigo. Então, eu coloquei ali para evitar a ambiguidade, tá? Porque se eu não colocasse a preposição, eu não saberia quem venceu quem. Show de bola? Então, OBS aí, ó.
Caso o objeto direto não viesse preposicionado, o sentido da oração ficaria ambíguo, né? Pois poderíamos apontar com precisão, não poderíamos apontar com precisão qual é o sujeito da ação. Então, quem agrediu quem? Então, o nosso colega venceu ao inimigo. Tranquilo? Show de bola? Deixa eu ver se estão pegando pergunta aqui. Ou estão botando só o nome. Estão colocando só o nome. Então, saiba aqui, frequentemente verbos intransitivos podem aparecer como verbos transitivos diretos, né? É importante sempre olharmos o contexto frasal. Não é bom gravarmos nada. Então, por exemplo, a criança chorou lágrimas doidas pela perda da mãe, né? Claro, não tem como não chorar ao perder uma mãe. Então, a criança chorou. Né? O chorar, ele é intransitivo, cara. Quem chora, chora. Mas aqui, ó, ele está sendo usado como, né, como transitivo direto. Se eu parar ali, a criança chorou, meus amores, qual pergunta surge, cara? Chorou o quê, né? Certo? Então, lágrimas doidas, né? Certo? Seriam o quê? Nosso objeto direto. Então, fiquemos atentos a isso. O português é o fogo, né? Eu vou sempre ficar atento ao contexto da minha oração. Tranquilo? Nesse caso aí, ó, quer ver um exemplo clássico aqui? Eu posso usar o verbo virar de 3 maneiras. Eu posso falar que o barco virou, né? Intransitivo, cara. O que virou, virou. Mas eu posso falar que o vento virou o barco. Então, quem virou o barco foi o vento. Se eu parar ali, o vento virou, com a pergunta suja, amores, virou o quê? Então, virar nesse caso é transitivo direto. Depende sempre do contexto. E posso até usá-lo como verbo de ligação, ligando o predicativo ao sujeito, né? O João virou tenente da Marinha, né? Aí vai ser verbo de ligação, já que eu estou atribuindo uma qualidade, né? Um cargo que ele ocupou. Show de bola? Então, fiquemos atentos a isso. Show? Belezinha? Então, o direto é aquele termo que vai completar, sem preposição, o sentido de um verbo transitivo direto. Perfeito? Show de bola? Então, é importante sempre gravarmos isso e percebermos se o verbo vai reger ou não a preposição. Se não reger a preposição, estaremos diante de um verbo transitivo direto. Se reger a preposição, estaremos diante de um verbo transitivo indireto. Tranquilo? É o caso aqui, ó. Objeto indireto, né? Assim como objeto direto vai completar o sentido de um verbo, só que o nome de estudo, não é isso? Ó, ele é um objeto indireto. Vai completar o verbo, mas de forma indireta, com auxílio da preposição. Então, é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido, vem sempre preposicionado, certo? Atua como objeto indireto. Os pronomes leio, lês. O leio e o lês, cara, vão ser sempre objetos indiretos. Então, se o cara perguntar lá, função sintática do ler ou do lês, de cara, vocês podem marcar lá na prova, né? Objeto indireto, tranquilo? O me, te, seu e nos, o vos, eles tanto faz. Eles podem ser, objetos diretos ou indiretos, tranquilo? É importante que analisemos sempre a frase, ó, não desobedeço a meus pais. O verbo obedecer, os verbos desobedecer e obedecer, eles são transitivos indiretos, eles regem preposição a. O complicado é que muitas vezes no dia a dia nós erramos muitas vezes contra a regência, né? Então, obedecer a alguém sempre, mas muitas vezes no dia a dia nós vemos muitas pessoas empregarem, né, os verbos obedecer, desobedecer sem a preposição. Então, obedeça ao pai é o correto, não obedeça o pai. Obedeça a seu professor e não obedeça ao professor, tranquilo? Tanto do obedecer quanto desobedecer são verbos transitivos e diretos, vão sempre reger a preposição. Então, não obedeço a quem, né? Você não obedece a quem? Então, antes da pergunta a quem, veio a preposição, né, confirmando para a gente que desobedecer é um verbo transitivo indireto, tranquilo? Então, a meus pais, né, completando o sentido do verbo obedecer com preposição a, vai ser o nosso objeto direto. Tranquilo, amores? Perfeito? Então, preciso de ajuda, né? Quem precisa de alguma coisa. Se eu parar ali e não preciso, qual a pergunta surge, né, amores? Precisa de quê, professor? De que o senhor precisa? Certo? Então, o que eu falei com vocês. As perguntas vão ser sempre as mesmas. O que ou quem? Para eu saber se aquele cara ali, né, é objeto direto ou indireto, se for indireto, vai ter o quê? Vai aparecer uma preposição antes da pergunta. Então, obedeceu a quem? Né? Precisa de quê? Então, apareceram, né, diante das perguntas as preposições, né, introduzindo para nós o nosso objeto indireto. Foi, meus amores? Tranquilo? Olha aqui embaixo, ó, enviei-lhe um recado. Quem envia alguma coisa. Um recado é o nosso objeto direto, não é isso? Ó. Se eu paro enviar, qual a pergunta surge? Enviou o quê? Né? Então, a resposta da pergunta o quê é um recado, o nosso objeto direto. Show de bola? Mas enviou um recado a alguém, né? A ele, certo? E eu vou trocar esse a ele pelo lhe, que vai ser o nosso, né, pronome que vai sempre substituir
objetos indiretos. Quando o cara perguntar no concurso lá fora, a função sintática do ler, se ele aparecer juntinho, né, ao verbo, vinculado a um verbo, ele vai ser sempre objeto indireto. Não tem como errar isso aqui. Show de bola? Então, um recado ali vai ser o nosso objeto direto e o ler, substituindo o nosso objeto indireto, vai exercer a função sintática do termo ao qual, né, ele faz referência, o termo qual ele substitui. Tranquilão? Eu botei assim embaixo, ó, OBS. Muitas vezes o subjeto de indireto inicia-se, né, com crase, com a ocorrência da crase, certo? E a crase pode ocorrer diante do A normal, né? Ou diante dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, já que ele já vem iniciando com A. Então, isso ocorre quando o verbo exige a preposição a, que acaba se contraindo com a palavra seguinte, né? Por isso, né, o acento gráfico marca crase. Então, se você vê um a já completando um verbo, né? Completando um verbo, esse a com acento grave, esse a que ocorreu a crase nele ali, já sabe que você vai estar diante de um, né, objeto indireto, tranquilo? Então, entregaram a mãe o presente. Entregaram o quê? Olha só, de cara ali, ó, o verbo entregar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele faz duas perguntas. A primeira é direta. Entregaram o quê? Certo? A pergunta foi feita de forma direta. Então, vai ter o quê? Vai pedir a resposta ao nosso objeto direto. Então, entregaram o quê, meus amores? Resposta, gente. O presente. Mas surge outra pergunta, né? E essa outra pergunta surge com preposição. Então, entregaram o quê? Presente. Mas a quem? Pegaram o bizu? Antes do quem, né? Ela pergunta a quem, apareceu a preposição. Quer dizer o quê? Que ele é um verbo também transitivo indireto. Ele vai reger também um objeto indireto. Está aqui, ó. É esse termo preposicionado, certo? A crase aconteceu por quê? Porque o verbo entregar regeu a preposição e a palavra mãe é feminina, admitindo assim com ela o artigo feminino. Perfeito? Então, entregaram a mãe o presente. Entregaram o quê? O presente, né? Mas a quem? A mãe. Pegaram o bizu? Então, se surgirem perguntas o que ou quem de forma direta, estaremos diante de um verbo transitivo direto. Com certeza a resposta é o nosso objeto direto. Tranquilo? Se for transitivo indireto, antes das perguntas o que ou quem, vão aparecer sempre uma preposição. É a mesma preposição que aparece ali, aparece na resposta. Preciso de quê? De ajuda. Obedeço a quem? A meus pais. Perfeito? Show de bola? Entregaram o presente a quem? A mãe. Perfeito? A preposição a, que apareceu no a quem, apareceu ali junto, né? Na palavra mãe, por isso que ela foi, é por isso que ocorreu a crase ali. A preposição a aparece ali e se contrai com a artigo, né? Feminino da palavra mãe. Show de bola, amores? Eu botei assim, observação geral. Observações gerais, desculpa. Letra A. Pode ocorrer, né, ainda objeto direto ou indireto pleonástico, que consiste na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente com a intenção de colocá-lo em destaque. Esses aqui, que vocês vão ver agora comigo, né, são os famosos pleonasmos literários, né, ou pleonasmos gestilosos, de estilo. Esses sim vocês podem usar facilmente dentro de uma redação, que o corretor vai pontuar como estilo e não vão colocar como erro. Perfeito? A internet está meio ruim. Vocês me ouvem bem aí? Estão me ouvindo bem? Falem comigo aí, por favor. A internet está horrível. Falem com o tio aí. Estão me ouvindo bem, meus amores? Estão? Hein? Sim. Obrigado pela resposta. Tamo junto. Sim. Obrigado, amor. Sim. Obrigado. Sim. Obrigado. Vamos lá, então. Então, pode ocorrer ainda, né, objeto direto ou indireto pleonástico, tranquilo? Que vai consistir na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente com a intenção de colocá-lo em destaque. Então, por exemplo, as mulheres, eu as vi na cozinha, certo? Ó, e sempre vocês vão marcar pela vírgula o primeiro termo pleonasmo, o primeiro termo repetido. Então, quem viu as mulheres na cozinha? Não fui eu? Então, eu é o sujeito. O verbo ver, né? Se operar nele ali, quem vê, vê alguma coisa. Você viu o quê, professor? As mulheres, certo? Só que esse aizinho aqui, esse ais aqui, ó, obliquátono, ele está retomando as mulheres também, sem necessidade. Então, quando isso ocorre, estamos diante, né, de um objeto direto ou indireto pleonástico. Aqui, ele sublinhou ali, né? Primeiro termo ali, mas é sempre comum aparecer o cara perguntando, né? O objeto direto pleonástico vai ser sempre representado pelos pronomes pessoais oblíquos átonos. Tranquilo? Show de bola? Então, se o cara perguntar ali qual é o objeto direto pleonástico ou indireto, vai ser sempre os pronomes oblíquos átonos. Então, ali, por exemplo, ó, as mulheres, eu as vi na cozinha. Esse as vai ser o nosso famoso objeto direto pleonástico. Show de bola?
Mas, ó, percebem que eles apareceram 2 vezes sem necessidade, certo? Apenas para colocar em destaque, apenas para trazer um estilo à minha oração, tranquilo? Mas se o cara pedir para nós classificarmos esse aizinho, esse ais ali, ó, né, gramaticalmente é um pronome pessoal oblíquo átono, certo? Sintaticamente, né, o always as vai ser sempre substituto de objetos diretos, tranquilo? Então podia falar eu as vi na cozinha ou eu vi as mulheres na cozinha, mas eu quis, né, ratificar, confirmar, né, colocar em destaque ali, né, 2 vezes, perfeito? Então, a todas vocês, eu já lhes forneci o pagamento mensal. Então, quem fornece, fornece alguma coisa, né? Fornecer o quê, professor? O pagamento mensal é nosso objeto direto. Mas quem fornece, fornece alguma coisa a alguém. Então, a quem, né? A todas vocês é o nosso objeto indireto, que foi retomado na oração ali, ó, pelo ilês, né? O ilês, né, oblíquo átono, que vai sempre ser objeto indireto, retoma, né, o termo que já foi citado anteriormente. É o nosso famoso pleonasmo literário, certo? Ou pleonasmo estiloso, é o nosso famoso objeto indireto pleonástico. Qual vai ser ali, pessoal, o indireto pleonástico? Vai ser o liês. Sempre por nome pessoal oblíquo átono, ele vai sempre, né, ser sintaticamente, se aparecer repetido, né, objeto direto ou objeto indireto pleonástico. Pegaram esse bizu, meus amores? Então, o livro eu o li em 2 dias, certo? Esse o retomou o livro lá, né, que eu já citei na sentença anterior, de forma, né, sem precisar. Eu coloquei apenas para, né, a intenção de colocar em destaque. Foi, galerinha? Tranquilo? Pegaram aí? Falem comigo. Alguma dúvida em relação a isso aí? Posso prosseguir? Pode. Então, vamos que vamos. Vamos lá, foi mal. B, né? Os pronomes oblíquos átonos, né? O always I, eles têm suas variantes, né? Quais são as suas variantes? O lo, la, los, las e o no, na, nos, nas, amores, beleza? O lo, la, los, las, eu só vou usá-los com verbos com finais R, S, Z. Né? O R e S, Z vão cair, eu vou colocar o lo, la, los, las. Só vou usar o no, na, nos, nas com verbos com finais nasais, com final M, com final ão ou com final oin. Por exemplo, peguem o assaltante. Peguem quem, né? Se a pergunta surgiu o que ou quem, estamos o quê? Diante de um verbo transitivo direto. Então, peguem quem, certo? Transitivo direto, o assaltante é o nosso objeto direto. Eu vou querer substituir na minha sentença textual, né, o assaltante por um pronome oblíquo átono, para que não fique repetitiva a minha sentença. Então, qual que eu vou usar, né? Peguem o assaltante, o peguem, o verbo terminou com M, né, nasal, certo? Eu vou colocar o quê? O no, na, nos, nas. Então, peguem o assaltante, cara, peguem-no urgentemente, né, já que ele fugiu com minhas coisas. Tranquilo? Show de bola? Beleza, meus amores, tá? E só vou usar o Lola Los Las com verbos com finais R, S, Z. Então, por exemplo, né? Quero muito comprar aquela casa para minha família. Quero comprar aquela casa. Você quer comprar o quê, professor? Então, diante do comprar ali, surgiu o que eu pergunto. Não surgiu o quê? Então, é um verbo transitivo direto. Então, aquela casa é o nosso objeto direto. Tranquilo? Eu quero substituir para que meu texto não fique repetitivo. Então, quero comprar aquela casa, quero comprar lá. Já viram isso aí comigo em sala de aula, se não me engano. Tô ficando muito repetitivo. Já ensinei a vocês em sala de aula, desculpa então. Vamos lá então. Eu a encontrei no quarto, né? Esse A, né, objeto direto, está substituindo, né, o nosso famoso objeto direto. Encontrei Fernanda no quarto, eu a encontrei, show? Vou avisar o aluno de que amanhã é feriado, então vou avisá-lo. Perceberam que o R e o S, né, o R caiu ali, entrou o Lola Los Las, tranquilo? Show de bola? Quando os verbos terminarem de tongo ou vogal, eu vou usar normalmente o always as, tranquilo? Então, certo? Encontrei a Fernanda, encontrei a. Show? Beleza? Amo meu pai, amo-o. Show? Terminou em vogal, eu vou entrar vogal ou de tongo, eu vou usar normalmente o always as. Só vou usar o lola, los, las com verbos terminados em R, S, Z. Eu só vou usar o no, na, nos, nas com verbos terminados em som nasal, o M, ão ou oin. Tranquilão? Show? Tranquilo? Então, eu lhe pagarei um sorvete. Quem paga, paga alguma coisa, né? Um sorvete é o quê? Pagará o quê, professor, para mim, né? Pagará o quê? Então, a resposta do quê é um sorvete, o nosso objeto direto, certo? E esse lê ali, ó, o lê, sintaticamente, se o cara perguntar o lê, ele tiver vinculado a um verbo, esse lê só pode ser objeto indireto, tranquilo? O lê só pode retomar para nós objeto indireto. Tranquilão, meus amores? Show de bola? Aí coloquei assim o C, né?
Os pronomes oblíquos me, te, se nos vois podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Então, para determinar a sua função sintática, podemos substituir esses pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então se trata de um objeto indireto. Caso contrário, objeto direto. Aqui é só nós analisarmos o verbo ali. Então, Roberto me avisou na escola. Quem avisa, avisa. Perdão. Roberto me viu, né? Quem vê, vê alguém, cara. Então, esse me só pode ser o quê, meus amores? Objeto direto. É importante que vocês analisem a sentença do verbo, a sentença verbal, para ver se ele vai reger ou não um termo preposicionado. Nesse caso, quem vê, vê alguém. Então, o verbo vir é transitivo direto. Então, esse me ali, ó, só pode ser para nós o nosso objeto direto. Tranquilo? Na escola vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Show? Então, substituindo-se o me por um pronome qualquer, né? Amigo, por exemplo, tem-se. Roberto viu o amigo na escola. Roberto viu o ciclano na escola. Roberto viu o professor na escola. Tranquilo? Na verdade, é importante somente você ver, né, a regência do verbo. Aqui o próximo. Ó, Roberto João me telefonou. Quem telefona, telefona a alguém, né? Isso, para alguém. Então, telefonar é um verbo transitivo indireto. Então, esse me, se o cara perguntar a função sintática do me, parceiro, eu tenho que olhar sempre o meu, teu, sei, o nós e o vos. Eu vou ter sempre, ó, aqui, isso aqui, ó. Eu vou ter sempre que ficar atento, né, à transitividade do meu verbo. Tranquilão? Quem telefona, telefona para alguém. Vou telefonar para minha mãe mais tarde, não é isso? Então, esse me é o nosso objeto indireto. Tranquilo, galerinha? Foi? Se o cara perguntar a função sintática do lei e o leis, cara, vier ligado ao verbo, de cara ao objeto indireto. Se o cara perguntar a função sintática do ao, as, lo, lá, los, lás e no, na, nos, nas, de cara, você pode falar para ele, né, que está diante de um objeto direto. Tranquilo? Pegaram esse bizu aí? Já o meu, o teu, o seu, o nós, o vos, podem ser os dois. Então, dependerá muito, certo? Da transitividade, da predicação do meu verbo. Tranquilão? Então, substituindo-se o me por um substantivo qualquer, no amigo, por exemplo, também tem-se, né, João telefonou ao amigo, né, para o amigo. Então, pode usar esse bizu também. Se vocês quiserem, vocês podem usar esse bizu também. Show? Tranquilo? Roberto, né, me ama, né? Quem ama, ama alguém. Roberto ama amiga, certo? Tranquilo? Show? Então, Roberto me doou os agasalhos, doou a amiga, né? Esse A vai ter o acento grave que marca a crase. Uma vez que quem doa alguma coisa a alguém. Então, Roberto me doou todos os agasalhos que ele tinha em casa, certo? Esse me aí já é objeto indireto. Show? É só trocarmos, ó. Roberto né? Roberto me doou, não é isso? Então, Roberto doou a mim, né? Roberto doou ao amigo. Tá vendo que esse é um amigo aqui, ó, teve, né, a combinação da preposição a com o artigo masculino o. Perfeito, amores? Tranquilo? Foi o seguinte com vocês, tá acabando aqui já? Eu vou encerrar aqui agora, faltam 5 minutinhos. Eu volto para fechar com vocês complemento nominal, agente da passiva, fazermos alguns exercícios e no último tempo lá, ver um pouquinho de redação com vocês, beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Eu vou encerrar aqui rapidinho. Se eu começar agora, eu vou parar no meio do caminho. Então, assim, voltando com vocês, eu falo um pouquinho de complemento nominal. Daqui a pouquinho mais complicado isso aqui. Eu falo com vocês de agente da passiva. Show de bola. E aí, vou falar um pouquinho também do predicativo do sujeito, que eu acho que ele é também integrante, né? E aí eu faço alguns exercícios, façamos juntos alguns exercícios e eu volto no último tempo com redação. Tranquilo? Rapidinho aqui, daqui a pouco nós voltamos. Acho que é 11h20 nós voltamos, se não me engano. Tá? Beleza? Até daqui a pouquinho então, tá? Rapidinho. Show, meus amores? Falem comigo aí. Tranquilo? Sim, professor, tá tranquilo. Tá bom, amor. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Beijo grande.